Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos para o nosso dedinho de prosa? Zera a conta com o teu passado. Como assim, Cris? Zera a conta com o teu passado. Hoje a gente vai ter um dedinho de prosa assim sobre isso, né? Essa história de passado. Quando a gente fala de passado, a gente logo lembra, zerar a conta com o passado é esquecer as coisas que foram ruins. Para começar a nossa história, nós não vamos esquecer do nosso passado, né? Não é isso. É zerar a conta. É deixar de trazer para o teu presente o teu passado. Mas eu não estou falando do passado ruim. Porque isso é mais fácil de zerar a conta, né? É mais fácil, quando a gente consegue superar os traumas e as dores vividas no passado ruim, fica mais fácil a gente não trazer esse passado para o nosso presente. Mas hoje eu quero falar para você zerar a conta com o teu passado bom. Com o que foi bom, foi maravilhoso, foi top, mas ficou no passado. Continua sendo passado. Ô Cris, explica isso melhor. Zera a conta com o seu passado não é você esquecer daquilo que foi bom ou que foi ruim, mas zerar essa conta é fechar ciclos. Muitos de nós, se não a maioria, deixamos para trás ciclos abertos, ciclos inacabados, né? A vida do ser humano ela é feita de ciclos. E nós precisamos ir finalizando cada ciclo da nossa vida emocional, da nossa vida profissional, da nossa vida num todo. Precisamos fechar ciclos. E por vezes, alguns ciclos nós passamos por cima, né? A gente muda a etapa sem fechar esses ciclos. E aí a gente segue a nossa vida normalmente, mas esse passado bom, essa coisa boa que aconteceu, continua nos acompanhando em forma de saudosismo, em forma de será que seria bom? Poxa, por que eu não vivi? Né? E aí, Cris, você está falando de quais áreas? Área profissional, de repente você trabalhou numa empresa top demais, né? A empresa dos sonhos, que todo mundo queria trabalhar e você estava lá trabalhando nessa empresa, olha que top. E decidiu sair sem fechar um ciclo, né? De tempo que você... Talvez você até saísse ou saiu precocemente, não sei, mas ficou aquela coisa mal acabada, né? Aquela coisa que não terminou. Não, eu acho que não era para eu ter saído. Poxa, era tão bom, os amigos, né? O chefe, o trabalho era tranquilo, a empresa era muito boa e tal. E a gente fica preso nisso, né? As pessoas ficam um pouco presas nessa coisa de eu poderia ter ido além, eu poderia estar lá até hoje, eu poderia ter feito e eu não fiz. De repente é uma paixão, não sei, e você se apaixonou, o primeiro amor, e ficou inacabado. Você não viveu, você não chegou ao final, você não completou, você não concluiu, você não esgotou todas as possibilidades, mas era tão bom, era um sentimento bom, era uma pessoa bacana, eu acho que eu poderia ter dado certo. Poxa, por que eu desisti? Por que eu não fui além? Por que eu não insisti mais um pouco? Por que eu abri mão? Por que eu não tive maturidade para lidar com as diferenças, com os momentos, as ranhuras, né? E aí, por vezes, as pessoas ficam assim, né? Naquele saudosismo, lembrando do que poderia ter sido se não tivesse desistido, o que poderia ter sido feito, que histórias maravilhosas poderiam ter vivido, mas esse passado, essas memórias, esse saudosismo, muitas das vezes é ruim, porque não trazer para o presente o passado ruim, quando a gente supera, é fácil, porque foi ruim, a gente não vai esquecer, mas a gente também não vai ficar lembrando, é ou não é? Quando a gente superou. Mas o passado bom, o volta e meia, a gente, quando esse ciclo não foi fechado, volta e meia mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos pensamentos, né? E aí nos mantém as pessoas cativas a tais sentimentos, aos porquês, aos serás. Será que teria dado certo? Será que eu teria chegado onde? Por que eu não insisti? Né? Essas perguntas
E aí, por vezes, as pessoas se pegam respirando, né? Suspirando, aquela coisa de, nossa, puxa vida, né? Por que eu desisti? Essa lembrança, esse saudosismo, por vezes, sem que o ser humano perceba, vai, sabe, criando teias. E essas teias vão prendendo as emoções. Quando essas lacunas permanecem abertas, porque nossa vida é feita de ciclos, né? Nós precisamos ir fechando os ciclos. Para pensar em todas as áreas da sua vida em que você fechou os ciclos, finalizou, chegou ao final de um ciclo e mudou para outro. Olha só como é que é diferente. Mas se existem áreas na sua vida, no seu passado, que esses ciclos não foram fechados, vai ficar, sabe, sempre aquele questionamento. E isso precisa ser vencido. Esses ciclos precisam ser vencidos, ser fechados, né? Melhor dizendo, serem fechados. Cris, como que eu faço isso? Primeiro você ora ao Senhor. Primeiro de tudo, sempre em nossas vidas nós devemos orar ao Senhor. E pedir para Ele uma direção e perguntar para Ele como eu faço para fechar. Eu preciso fazer algo para fechar esse ciclo? Ou eu simplesmente devo abrir mão disso, desse saudosismo para o Senhor? Sim, lógico, esse é o primeiro passo, né? Abrir mão desse saudosismo. Mas se você precisa tomar alguma atitude para fechar, para encerrar esse ciclo na sua vida, não se detenha. O Senhor certamente vai te falar, vai te direcionar. Porque se abrir mão dessa lembrança, desse saudosismo, pensar nisso agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, pensa nisso. Abrir mão, não lembrar mais com esse saudosismo, te dói, né? Meio que embarga a voz. Então é algo que você de fato e de verdade precisa abrir mão, né? Deixar para trás, deixar no passado o que ficou no passado, né? E não trazer para o seu presente. Viver uma vida leve, sem amarras, sejam elas de qualquer amarra que for. Se livre dessas amarras emocionais, principalmente, né? Porque se não foi, é porque não tinha que ser, não é verdade? E aí eu quero fechar esse dedinho de prosa com o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Esse texto fala sobre as nossas atitudes erradas, né? Também, né? Já se passaram, nós somos novas criaturas em Cristo. Mas também a gente pode usar esse texto nesse dedinho de prosa de hoje, sim. Eis que tudo se fez novo. O seu passado, seja ele bom ou ruim, precisa continuar no passado, né? Sem trazer amarras para o seu emocional, para a sua caminhada, para a sua mente, no nome de Jesus. Deixa no passado aquilo que é do passado. Tá bom? Ó, beijo grande no seu coração. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar. Aciona aí o sininho das notificações. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e aí ele vai continuar indicando o vídeo aí para outras pessoas, tá bom? Se Papai do Céu permitir, eu volto com o nosso dedinho de prosa. Mas eu vou ficar te esperando, hein? Vou ficar aqui só te esperando. Beijo no seu coração. Tchau!